Então, nós vamos convidar uma equipe muito especial. E vamos começar convidando a doutora Maria Inês de Castro Millen. Ela é leiga, casada, 2 filhas, 2 netos, graduação em Medicina e Teologia, mestrado em Ciência da Religião, doutorado em Teologia pela PUC do Rio, professora emérita de Teologia Moral, Uniacademia e Instituto Teológico Santo Antônio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também convido o diácono João Vicente da Silva, da Arquidiocese de Campinas, ele que é odontólogo, professor da PUC Campinas, doutor em patologia bucal, bacharel em ciências religiosas e membro da Comissão de Bioética da CNBB. Seja bem-vindo. Bárbara Toledo, tabeliã, mestre em Direito da Criança, Família e Sucessões pela Universidade do Minho, Portugal, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, coordenadora do Instituto Quintal de Ana, professora e escritora. E agora não poderia sair muito longe o Sávio Bittencourt, que a acompanha, porque eles ficam sem ar, se eles ficam muito distantes um do outro. Sávio, que é procurador de Justiça da Infância do Ministério Público do Rio de Janeiro, presidente da Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutor em Geografia Humana pela UFRJ, mestre em Direito da Criança, Família e Sucessões pela Universidade do Minho, em Portugal, mestre em História pela Universidade Severino Sombra, presidente da Comissão da Infância e do Instituto Brasileiro do Direito de Família, professor e escritor. Convido também o Dr. Pedro Spinetti, presidente da Associação Brasileira de Médicos Católicos, ele que é médico e doutor em cardiologia pela UFRJ e especialista em bioética pela PUC-Rio. Seja bem-vindo. Quem conduz os trabalhos para nós, o nosso presidente, Dom Ricardo. Muito bem, acho que o microfone fica... Muito bem, pessoal. Alegria de estarmos aqui, né? É uma mesa importante, porque nós vamos tratar aqui vários assuntos, sob a luz da Sagrada Família, naturalmente. E a ideia é o seguinte, nós vamos primeiro ouvir cada um, pode também apresentar mais alguma questão, dar ênfase mais alguma questão da área de trabalho ou aquilo que desejar, e adentrar no tema que cada um pode desenvolver em torno de 6 a 7 minutos. Depois nós voltamos e eu vou fazer as perguntas a eles. Eles não sabem as perguntas que eu vou fazer, mas eu farei as perguntas devidas representando todos vocês aqui, mas para a gente poder também aprofundar cada um dos pontos que aqui forem tratados. Então vamos começar pelas mulheres, né? E dou a palavra já inicialmente à doutora Maria Inês. Muito obrigada, Dom Ricardo. Uma boa tarde a todos e a todas que nos escutam nesse momento. Então, como nós temos pouquinho tempo, eu vou começar logo, né? Eu queria dizer que entre o início e o fim da existência, que foram os temas que nós escutamos pela manhã, nós temos um tempo para viver, que na maioria das vezes é longo, graças a Deus, né? E a proposta da minha reflexão é tratar das questões referentes à vida e às famílias de todas as pessoas neste percurso, entre o início e o fim da vida. Uma primeira constatação necessária é de que todo ser humano tem uma dignidade que lhe é própria, que lhe é inerente como filhos e filhas de Deus que somos, né? A segunda constatação é de que o ser humano é um ser necessitado, embora nós sejamos tentados a pensar que somos autossuficientes, né? Dom João disse isso muito bem aqui sobre as questões das pessoas vulneráveis e necessitadas. Dom João não, doutor João, desculpe. Assim, a dignidade de cada um, ela não pode ser desprezada nem descartada, e a vulnerabilidade de todos precisa ser considerada.
Por isso, é necessário compreender que nós precisamos sempre uns dos outros. Então, na perspectiva das políticas públicas, que é o nosso tema, eu queria trazer, em primeiro lugar, a doutrina social da Igreja, que nos apresenta 3 princípios fundamentais e 4 valores que não podem ser esquecidos. O primeiro princípio que a doutrina social da Igreja traz é o princípio do bem comum. Então, a doutrina social da Igreja diz assim: a responsabilidade de perseguir o bem comum compete não só às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado, pois que o bem comum é a razão de ser da autoridade pública. Então, dentro desse princípio, tem um destaque na doutrina social da Igreja a destinação universal dos bens, que está na base do direito universal de todos ao uso dos bens. Então, a doutrina social requer que a propriedade dos bens seja equitativamente acessível a todos e a todas. Então, aqui um primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. Então, com base nesse princípio, todas as de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda, quer dizer, de subsídio, portanto, de apoio, de promoção, em relação àquelas que são menores. Mas, em diversas circunstâncias, elas podem aconselhar, né, o princípio da subsidiariedade, pode aconselhar, diz a doutrina social da Igreja, que o Estado exerça uma função de suplência. Então, não só subsidiar, mas, em algumas situações, exercer função de suplência. O terceiro princípio é a solidariedade. As estruturas de pecado, diz a doutrina social, que dominam as relações entre as pessoas e os povos, devem ser superadas e transformadas em estruturas de solidariedade, mediante criação oportuna e modificação de leis, regras de mercado e ordenamentos. Isso está lá na doutrina, né? E depois temos os valores fundamentais, que devem estar em relação de reciprocidade com os princípios, sendo oferecidos como pontos de referência para os princípios. Quais são os valores? A verdade, a liberdade, a justiça e o amor. Então, temos a doutrina social da Igreja que nos ajuda a pensar na questão das políticas públicas. E aí eu queria dizer que, no nosso tempo e lugar, né, quando a desigualdade é grande e esses princípios e valores, às vezes, ficam obscurecidos por várias razões, que não teríamos tempo aqui de discutir, né, que culminam na pobreza, na falta de protagonismo das pessoas, na exclusão de muitos, nós precisamos de instituições, aqui, sobretudo o Estado, que possa, buscando a justiça equitativa, aquela que torna os diferentes iguais, quer dizer, nós todos somos diferentes, mas precisamos ser igualados no que diz respeito aos direitos e aos deveres, né? Então, essa justiça que torna os diferentes iguais, possibilitar às pessoas uma vida digna. O Papa Francisco disse, há uns dias atrás, no encontro lá, a Marcha em Favor da Vida, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro passado, agora, ele disse assim: é preciso proteger a vida em todas as etapas, com medidas legais apropriadas. Então, ele chama um pouco o Estado, né, as políticas públicas. Se a gente perguntasse às pessoas, né, qual o desejo, se você pudesse fazer só um desejo, só um pedido, né, a Deus, a Nossa Senhora aqui, que intercedesse, que pedido que vocês fariam, né? Eu acredito que o grande pedido que a gente tem hoje é dizer que a gente tenha saúde. Porque muitas pessoas dizem assim, se a gente tem saúde, o resto a gente dá jeito, né? Então, o que é saúde?
A Conferência Nacional de Saúde, em 1986, deu uma definição de saúde que eu acho que é muito importante para a gente pensar aqui a questão das políticas públicas. Diz assim: saúde não é apenas ausência de doenças, mas saúde é resultante de algumas condições. Quais são elas? Alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Se a gente pensar que para ter saúde precisamos disso tudo, a gente diz, estamos num sanatório geral, né? Estamos num sanatório geral. Então, mas aqui a gente vai pensar, saúde é produto de condições objetivas de existência. Para ter saúde, nós precisamos de algumas condições, né? E aqui, para que as pessoas vulnerabilizadas tenham saúde, nós precisamos da ação do Estado com planejamento, criação e implementação de políticas públicas que possibilitem que esses bens essenciais estejam disponíveis para todas as pessoas. Alimentação, educação, habitação, renda, meio ambiente e tal, né? Se houvesse igualdade de possibilidades nas diferenças que são reais, talvez o Estado pudesse ser mínimo, como querem algumas políticas ultraliberais. Mas, na nossa situação, as pessoas que estão à margem dos mercados e dos frutos dos bens comuns só podem contar com o poder público, que, garantindo a subsidiariedade e a solidariedade, tenha leis que possibilitem a sobrevivência digna para todos. É por isso que o Papa Francisco tem dito que esse sistema econômico no qual vivemos é iníquo e pecaminoso pelo fato de ser excludente, de deixar à margem os mais necessitados. Então, a execução de políticas públicas é tão importante para o bom funcionamento da sociedade que, desde 1989, existe a carreira de especialista em políticas públicas. Então, de acordo com a lei que criou esse cargo, né, o especialista em políticas públicas é o profissional que se especializa na formulação, planejamento e avaliação dos resultados das políticas públicas implementadas, né? Então, elas existem e são executadas em todas as esferas, ou deveriam ser, nas esferas federal, estadual e municipal, né? Então, promover a saúde significa intervir socialmente na garantia dos direitos e nas estruturas econômicas que perpetuam as desigualdades na distribuição de bens e serviços. Então, políticas públicas, aqui, conceituando, significa a implementação de estratégias governamentais que visem corrigir os desequilíbrios sociais e propiciar a redução das desigualdades sociais. Claro que é possível que o Estado, na implementação de políticas públicas, tenha parcerias, né, com as igrejas, com as organizações não governamentais, com as empresas, né? E a nossa função, nós que não somos Estado, mas vivemos numa república representativa, é preciso que nós saibamos acompanhar as ações do Estado e cobrar as promessas feitas, ajudando naquilo que for possível, né? Nós percebemos que, nos últimos anos, nós tivemos muitas dificuldades, né? E talvez aqui podemos até dizer uma ausência do Estado em muitas situações, em muitos setores essenciais para a vida. Nós tivemos aqui, já indo para o final da minha fala, né, dos poucos minutos, tivemos aqui uma questão que está aí na mídia, que é a questão dos indígenas Yanomamis, né? Quando a gente percebe aquelas crianças todas morrendo de fome, sem acesso ao serviço de saúde, sem acesso à habitação que lhes é própria, sem acesso à terra, com as terras contaminadas, os rios poluídos, é uma questão de política pública, é uma questão de garantia da vida para todos, é garantia da vida, é preciso, é uma questão que tem a ver com a vida, né?
Então, o desmonte de políticas públicas precarizou muitas áreas essenciais, né? Por exemplo, a área da alimentação, né? Temos aí um número grande de pessoas passando fome, a área da educação, a área da habitação, a área do trabalho, a área do meio ambiente, né? A área dos serviços aos acessos, do acesso aos serviços públicos de saúde, né? Questão das vacinas, do SUS, tem muitas questões que poderiam ser discutidas, né? Então, nós podemos constatar que a saúde do povo brasileiro não anda nada bem, né? Não anda nada bem a partir desse conceito mais amplo, né? De que saúde é ter direito a todas essas questões, né? Nós vivemos recentemente o ápice de uma pandemia mundial, né? Estamos saindo, ainda estamos, como diz a doutora Maria Emília, nós conversamos, nós estamos ainda numa endemia, né? Mas a pandemia, como tal, já melhorou, permitiu que a gente estivesse, inclusive, aqui. Mas nós não tivemos políticas públicas eficientes na superação de momentos tão complexos e difíceis, né? Então, eu gostaria de finalizar, né, pensando que as políticas públicas devem contemplar todas as pessoas, mas devem priorizar os mais pobres, sobretudo aqui as mulheres, os jovens, o nascituro, as crianças, os idosos, as pessoas que estão na fase terminal das suas vidas, né? Então, e são pessoas, muitas dessas, quando pobres, são pessoas que são abandonadas, são esquecidas pelo Estado e, às vezes, estão em situações desesperadas, sem condições de sobrevivência, né? Então, o Papa Francisco disse na Amoris Laetitia uma frase importante, que ele disse para os jovens, mas eu acho que serve para todo mundo. Ele disse assim: o Estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar seu projeto de formar uma família. Então, para que os jovens possam formar uma família, eles têm que ter garantias de que eles possam ter trabalho, de que eles possam ter saúde, de que eles possam ter condições, né? Então, políticas públicas precisam ser pensadas não na perspectiva do mercado, da economia, mas na perspectiva da humanização da vida, da ética da prevenção e do cuidado, da ética da compaixão e do bem comum, que se sobrepõe aos bens particulares. Só assim, talvez, a gente possa construir uma sociedade saudável e pacificada, que tenha a manutenção da vida de todos e de todas como meta. Muito obrigada. Obrigado, Maria Inês, muito bom. É uma dos nossos eixos, são as políticas públicas. Eu tenho certeza que essa sua colocação nos trouxe fundamentos imprescindíveis da doutrina social da Igreja. O colaborador ou cooperador do serviço à vida que não tiver na sua escrivaninha a doutrina social da Igreja, vai ser despejado. Que não tiver Amoris Laetitia, vai ser despejado. Que não tiver o Catecismo da Igreja Católica, vai ser despejado. Mas para dizer, gente, a Igreja tem essa riqueza dos documentos que nós não exploramos. Quem sabe esse ano nós vamos nos dedicar um pouquinho mais para trazer aquilo que a Igreja já tem de reflexão. Voltamos depois para Maria Inês. Vamos agora para o casal Bárbara e Sávio. Boa tarde a todos. É uma grande alegria participar dessa primeira romaria, estar nesse momento histórico, né? Já que é a fundação da Romaria pela Vida e pela Família. E eu vou falar aqui do lugar da criança que não tem família, da criança que está esquecida em inúmeras instituições de acolhimento no nosso Brasil, muito assistida por essas instituições, muitas católicas, mas várias de outras ordens religiosas,
mas elas estão violadas no direito fundamental à família. E quando a doutora Maria Inês perguntou qual o direito, né, qual a política pública que seria mais necessária, eu pensei aqui no meu canto. Eu queria uma família para todo mundo. Todos nós merecemos uma família para chamar de nossa. Imagina as crianças que estão em desenvolvimento, que não podem responder pelos seus atos. Imaginem os idosos, doutor Geraldo, né? João Batista, que colocou tão bem, que tem o privilégio de terem os seus entes queridos no cuidado, na assistência, ali dos cuidados paliativos, no seu tratamento de saúde. Pois bem, para ter essa saúde integral, é preciso que todos nós tenhamos uma família, que nós nos sintamos pertencendo a uma família. E nós vamos falar, então, desse, eu e ele, né, vou falar uma parte, desse lugar da criança sem família. E é tão interessante que a doutora Maria Inês colocou os 3 princípios da doutrina social da Igreja, e quando a gente vai para a nossa Constituição Federal da República do Brasil, nós encontramos esses princípios no artigo 227 da Constituição, que fala sobre a infância. E ele diz: é dever da família, da sociedade e do Estado garantir o direito à vida, à alimentação, à habitação, à educação, ao esporte, ao lazer, etc. e tal, e o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E eu ouso dizer aqui para os senhores, o direito à convivência familiar, que nós chamamos resumidamente de direito à família, é verdadeiramente um direito à vida. Porque é a família a primeira instância para garantir todos os demais direitos da criança, e principalmente o direito de existir. Então, nós, enquanto igreja, o Estado, nós vamos ser esses atores que vão atuar subsidiariamente e solidariamente, porque nós somos coautores dessas garantias, das garantias de promover esses direitos e o direito à convivência familiar e comunitária. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje aqui discutindo o direito à vida, o direito da dignidade da pessoa humana, da concepção até a sua morte, a sua passagem para a vida eterna. E se nós cuidarmos bem desse trânsito, né, desse período, desse caminho da concepção até a morte, com certeza ela vai fazer essa passagem para a vida eterna em excelentes condições e vai encontrar com aquele a quem nós buscamos. Mas essas crianças, existem crianças que já são privadas, conseguem existir, mas são privadas do direito de serem cuidadas, de serem assistidas, integrantes de uma família. E assim, estranhamente, né, muitos atores da nossa política nacional que lutam pelo direito da mulher ao aborto, negam o direito da mulher entregar seu filho para adoção. Olha que contradição, né? A mulher tem o direito de abortar, mas ela não tem o direito de entregar para adoção, garantir a vida dessa criança e fazer a entrega desse filho, reconhecendo a sua eventual inaptidão naquele momento, né, as suas condições para cuidar, sua falta de perfil também para a maternagem. E nós que militamos nessa área da adoção, fomos muitas vezes vistos
como aquelas pessoas que lutam para tirar os filhos dos pobres para dar para os ricos. Só que, hoje eu lembrei, conversando com uma amiga aqui da pastoral, que os pobres são os que mais adotam. Os ricos, eles estão buscando os métodos de reprodução assistida. Então, isso também é um entendimento equivocado. Mas veio a lei, né, houve uma reforma legislativa, e hoje, quer dizer, já desde 2016, já está prevista a entrega legal da criança para adoção. Uma entrega regulamentada. Esse ano, agora há pouco, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou essa entrega, reconhecendo a mulher que não se encontra em condições de exercer a maternidade, de fazer perante a justiça, com o acolhimento de uma equipe multiprofissional, ser atendida por essa equipe e fazer a entrega do seu filho para a adoção, seguindo uma adoção, um processo de adoção legal, um processo de adoção seguro. E essa mulher, ela é reconhecida no seu direito, né, de entrega voluntária e também o sigilo dessa entrega, sendo certo que ela é advertida que aquela criança terá acesso à verdade, que é aqui um dos valores também da nossa doutrina social da Igreja, que é justamente o conhecimento da sua origem biológica. Então, eu aponto essa questão para nós pensarmos que, como política pública, é ação para fazer valer um direito que está violado, né, que não está sendo cumprido, que alguém não tem acesso e daí entra o Estado. Nós reconhecemos a adoção como uma política pública para fazer valer o direito de toda criança ter acesso a uma família. E aí eu passo a palavra para o Sávio, que ele vai complementar a exposição. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Ninguém com sono, todo mundo cheio de energia. É só ver o sorriso do Dom Ricardo. É um sorriso que evangeliza. Porque só sorri assim um homem que acredita muito em Deus e que tem muita fé, né? A pessoa com essa felicidade irradia Jesus Cristo a cada um que ele toca, né? Que ele abençoa, que ele cumprimenta. Então, é isso, é Evangelho Gaudium, em pessoa. Então, e na pessoa dele cumprimenta todos os companheiros aqui de mesa. Eu queria dizer, meu nome é Sávio Bittencourt, sou casado com essa mulher espetacular chamada Bárbara Toledo, né? O nosso último sobrenome é Silva, por isso a gente é casado, ela tem o mesmo sobrenome, mas as pessoas, será que eles são amantes, né? Não tem o mesmo nome? Na faculdade, uma vez, rolou uma fofoca dessa. Eu acho que aquele professor lá de Direito Civil está saindo com aquela professora de Direito Constitucional. Pelo sacramento do matrimônio, temos 5 filhos, querido. Entendeu? Pode fazer fofoca, mas muito bem. Eu estou muito honrado de estar aqui nessa romaria, porque eu vim aqui peregrinar. E peregrinar com vocês para encontrar uma solução para essa questão das crianças institucionalizadas. Nós vimos aqui as exposições da manhã tão bonitas, e nós vimos a questão do aborto, que é um flagelo que a própria igreja tem dificuldade de colocar em pauta. E muitas vezes coloca em pauta junto com outras pautas, como a pobreza, que é um foco prioritário de atenção da igreja, como a doutrina social da igreja demanda, e assim que tem que ser. Mas há certos assuntos, como aborto, como eutanásia, sobretudo na Europa, que há uma pressão muito grande para a regulamentação da eutanásia e para o custeio da eutanásia pelo Estado, não é só a eutanásia em si, mas a assunção de todo o custo dela, são assuntos tão importantes que precisam ter um destaque e serem tratados isoladamente, para que nós possamos conhecer os detalhes. E o abandono de criança no Brasil precisa ser conhecido. As pessoas põem a culpa disso nos adotantes brasileiros, porque nós, como disse Nelson Rodrigues, nós temos complexo de vira-lata. Nós chamamos de uma adoção ilegal a adoção à brasileira. Essa adoção ilegal existe em todos os países da América do Sul, existiu como, digamos, um fenômeno cultural
de pessoas que pegavam crianças, era amigo do tabelião, mudava o nome da criança, fingia que era pai. Era algo mais ou menos aceito no início do século XX, até o meados do século XX, quando isso começou a ser combatido para que houvesse um sistema mais transparente. Mas a gente não chama de adoção à la Argentina, à la Colômbia, nós chamamos de adoção à brasileira como se nós, brasileiros, fôssemos desonestos. E nós não somos. Nós somos de um povo trabalhador e honesto, que ainda tem capacidade, apesar de toda a confusão, de se indignar com a corrupção, que é a grande ladra das políticas públicas que faltam. E é isso que a igreja precisa se posicionar, e tem se posicionado diante da corrupção, como fonte da sua doutrina. Em relação às crianças institucionalizadas, não é culpa do adotante brasileiro que só quer crianças louras brancas, isso é mentira. O que nós temos visto é crescer a adoção interracial, a criação de famílias coloridas, pessoas adotando crianças mais velhas, se abrindo para o imponderável, para amar o diferente, o desigual, aquele que não saiu do nosso cromossoma, que não saiu do nosso sêmen, do nosso óvulo, mas que o dia que tiver a máquina para medir o DNA da alma, vai dar a nossa. Porque nós nos forjamos, e o que inaugurou aquilo, aquela paternidade e a maternidade, não foi a relação biológica, foi o desejo de amar e ser amado, de ser pai e de ser mãe. O maior exemplo que nós podemos ter disso chama-se São José, pai adotivo de Deus, o pai de Deus feito homem. E Deus se fez conhecer ao mundo através de um carpinteiro simples e humilde, que teve a capacidade de amar sobrenaturalmente, nos dando a pista de amar humanamente. O problema das crianças institucionalizadas, portanto, está na demora da solução da sua situação jurídica. Porque se nós tivéssemos a capacidade de prever o quanto antes a incapacidade daquela família de origem, geralmente envolvida com drogadição, geralmente com uma maternidade com vários pais diferentes. E veja, nós não queremos condenar essas pessoas, mas nós queremos reconhecer que uma política pública voltada para a criança precisa fazer um recorte e olhar a criança como o principal sujeito de direito das relações que ela vivencia. A primeira atitude que se faz é tentar manter essa criança na sua família de origem. É claro, é para isso que nós estamos aqui como comunidade. Fortalecer esses laços de afeto, fortalecer essa família, salvá-la. Mas há pessoas que, evidentemente, a experiência e toda a teoria e a prática de ciências, como a medicina, a psicologia, nos ajudam a encontrar isso como constatação científica. Há pessoas que têm muita dificuldade de assumir a responsabilidade parental. Há pessoas que têm dificuldade de amar, ou de, pelo menos de transformar o amor que diz sentir em atos de cuidado. Porque o cuidado é o corpo de delito do amor. É o cuidado que prova que o amor existe. Não adianta, eu amo minha esposa e no final de semana eu saio só com meus amigos e não olho para a cara da minha esposa. Eu amo meus filhos, mas eu não tenho 10 minutos para ele por dia, para conversar. Papo furado, ama nada, é discurso socialmente adequado. Quem ama perde tempo, quem ama se doa. E isso precisa ser visto, e nós precisamos acelerar o processo de identificação da incapacidade dessas pessoas de usar a paternidade, de serem pais e de se aprumarem para uma paternidade, uma maternidade responsável, e colocar essas crianças a salvo em famílias amorosas que estão esperando. Então, nós temos crescido muito com a experiência dos grupos de apoio à adoção, nas adoções tardias interraciais, de grupos de irmãos, adoções com criança com algum tipo de doença e enfermidade. Nós temos avançado muito, mas precisamos avançar mais com a participação da nossa igreja. Para acabar aqui meus 6 minutos que se esgotaram agora, eu quero dizer que as políticas públicas passam por um juízo de universalidade. Elas precisam ser oferecidas de forma razoavelmente universal para a população. E elas passam também por um juízo de uniformidade, porque elas precisam de uma certa qualidade que deve ser obedecida de forma razoavelmente uniforme, com as diferenças, né? No cobertor curto, que é o orçamento público, que tem um fim, é necessário que elas sejam ali contempladas, né? Pensar em políticas para a família, de fortalecimento da família, é fundamental e precisa ser provido. Mas olhar para a criança como um sujeito de direitos especial, o principal sujeito de direitos da ordem jurídica brasileira,
e a principal pessoa a ser defendida pelas nossas políticas públicas é essencial, é urgente e é a nossa tarefa como católicos. Muito obrigado. Obrigado. Destacando aqui a importância do cuidado, que foi uma das propostas nossas propostas de eixos, né? Então, não só falar em defesa, gostei dessa frase, cuidado é o corpo delito do amor, bem interessante, né? E também, depois nós vamos voltar aqui, a questão do direito à convivência, né? O que significa isso e como realmente qualificar, porque há muitos projetos sociais que falam em fortalecimento de vínculos, mas o que significa isso exatamente? Depois a gente volta lá. Povo de Deus, vamos agora para o nosso diácono, Vicente. Boa tarde, né? Que bom estarmos aqui na casa da mãe, né? Que satisfação estar aqui nessa mesa, ouvindo pessoas com tanta convicção, né? Pela vida. Que bom. Continuando minha apresentação, eu sou o esposo da doutora Maria Emília. Lá. Somos casados há 40 anos, 3 filhos e 2 netos. Sou muito grato a ela, porque... Pois é, eu te falei isso, você não esqueceu, né? Graças a ela, eu me tornei diácono permanente, né? Porque se ela não tivesse assinado embaixo para o bispo, uma carta para o bispo... Olha lá. Nenhum dos dois precisou. Não. Parece que não, somos 2 bonitos, né? Todo mundo. Mas que bom, gente. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É o que o Dom Ricardo estava lembrando aqui agora, né? Todas as faces. A defesa da vida, mas cuidado, promoção, não é? Já ouvimos o início da vida aqui, né? A defesa que nós temos. Já ouvimos o cuidado e a defesa da vida no final da vida. Casal Sávio e Bárbara continuaram com a infância, né? Com as crianças. A professora Maria Inês já falou da saúde, tudo que a saúde envolve. Nossa, até eu fiquei espantado. Pensei que tinha saúde, que tinha segurança, os direitos, né, fundamentais, né, que estão na Constituição, saúde, educação, segurança, habitação, o que mais? Alimentação, né? E ela resumiu tudo ali. O quê? Trabalho, o que mais? Lazer, o que mais? O que mais podemos lembrar de habitação, já falei, né? O quê? Esporte, olha só, lazer, esportes, né? Cultura, educação, cultura, tudo isso, promoção da vida. Mas daí eu proponho 1 minuto aí para nós pensarmos tudo que nós chamamos, né, de bioética do cotidiano, não é? Como é que está a vida no nosso Brasil e também no planeta? Nós lutamos muito, nos preocupamos muito com a vida, do início da vida, mesmo porque estão querendo descriminalizar, não é? Agora, olha, temos tantas situações de morte durante a vida que são criminalizadas, mas mesmo assim acontecem. Além da qualidade da vida, qualidade de vida, dignidade de vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é só qualidade de vida, mas é que cada um tenha a sua dignidade respeitada.
doutora Marinês falava também de desigualdade, né? Lembrando a doutrina social da igreja. Não é porque alguns têm mais oportunidade do que outros. Por vários motivos as pessoas não têm oportunidades. E aí não tem a sua dignidade respeitada. Mas quando pensamos mesmo nas mortes, em mortes que acontecem, né? Tem uma tela aberta aqui no meu computador dizendo assim que em 2020 morreram 43.882 pessoas de mortes violentas no Brasil, a violência. Aí tem um dado importante aqui, olha. Isso é do Ministério da Saúde, tá? Que 51,8% dessas mortes foram de crianças adolescentes, entre 15 a 19 anos. Que entre 10 e 14 anos foram 18,4%. Então, olha só, soma 18 com 59, isso até 20 anos. Quanto dá? 18, vamos colocar assim, 19, 59, 20 mais 60, quase 80. São os nossos jovens que estão morrendo. E aí vamos pensar um pouco a questão das drogas, né, que está tomando conta. E tantas outras, eles já lembraram aqui algumas situações, o abandono de crianças, o infanticídio. Né? Aí nós começamos a pensar, né, o feminicídio que acontece. A nossa defesa, portanto, por isso que o Dom Ricardo insiste bastante neste comando dele, nessa coordenação dele, é que a defesa da vida, e todos nós sabemos disso, todos nós falamos, tem que ser da concepção até a morte natural. Então tem aqueles, nós nunca podemos esquecer, como pastoral familiar, como família, pastoral familiar, principalmente aqui, olha que maravilha, temos aqui de todo o Brasil, lideranças dentro da pastoral familiar, que estão se dedicando a esta defesa da vida. Aí nós temos que entrar em todas as nossas pastorais. Eu já ouvi algum agente de pastoral, vou até falar, era um agente de pastoral operária, que ele defende, briga muito, está em sindicato e briga muito pela dignidade dos operários, das pessoas, mas ele é a favor do aborto. Isso não pode acontecer. Claro, todos nós estamos de acordo com isso, né? Mas eu quero lembrar este momento, essas características da agressão à vida do início, né, passado, o tempo todo, principalmente com a violência. Temos mortes no trânsito também, mortes no trânsito. Tem aqui mais uma, olha, 31 mil, 40 mil, 2019, 40 mil mortes no trânsito. Todas essas situações necessitam de políticas públicas. Temos, a doutora Marinês falou da saúde, nós temos um dos melhores, uma política pública excelente, né, que é o SUS. Todos nós sabemos disso. Muito bom, excelente. O único país, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de saúde. Mas o que acontece com o nosso serviço de saúde? Mesmo antes da pandemia, teria aqui umas fotos, quando a gente apresenta lá, dá para mostrar a quantidade de pessoas nos pronto-socorros, né? Pessoas morrendo à míngua, pessoas com câncer quase terminal, para ser operado daqui a seis meses, e olha, para fazer um exame, um absurdo. E aí nós lembramos outra faceta dessa situação toda. Temos poucas políticas públicas
E aquelas que temos, algumas vezes não são respeitadas. Aí entra a questão da corrupção, já lembrado aqui, a corrupção, que mesmo em 2020, o Brasil não melhorou a condição, não é, de um país corrupto, não teve muita melhora. Continua sendo mal avaliado. Depois da vida, o déficit público, quanto nós pagamos de juros? Quanto nós pagamos de juros por ano? Despesas com juros, 312 bilhões em 2020. E aí as políticas públicas vão ficando. Políticas de segurança pública vão ficando esquecidas. Políticas com crianças, políticas para as mulheres vão ficando esquecidas. Vão se cortando verbas, por um motivo ou por outro. E os mais ricos vão enriquecendo cada vez mais. Muito bem. Oi? 3 minutos, terminando. E agora eu quero lembrar a participação da Igreja do Brasil para as políticas públicas. Um dos itens necessários no ciclo das políticas públicas é a identificação do problema. Pois bem, a Igreja do Brasil, há 60 anos, vai completar 60 anos, começou em 64, o ano que vem completa 60 anos. Todos estes anos ela tem, a cada ano ela coloca um problema. E teve muitos, olha, rapidamente, olha. Em 81, saúde e fraternidade. Em 83, fraternidade e violência. 84, fraternidade e vida. 85, fraternidade e fome. E este ano, novamente, é fraternidade e fome. As pesquisas dizem aí que 33 milhões de pessoas estão em insegurança, né? Como se chama? Alimentar, estão em estado de fome, insegurança alimentar grave. 33 milhões de pessoas. Né? Depois, em 87, a fraternidade e o menor, a fraternidade e o negro, a fraternidade e a mulher, em 90, a fraternidade e a juventude, fraternidade e os excluídos, e assim vai. Depois, em 2000, dignidade humana e paz. Em 2003, fraternidade de pessoas idosas. Em 2006, fraternidade de pessoas com deficiência. Fraternidade e defesa da vida em 2008. 2009, fraternidade e segurança pública, e aí vai. 2010, economia e vida, e assim vai. A igreja, nós assistimos muitas políticas públicas sendo iniciadas a partir das campanhas da fraternidade, porque a campanha da fraternidade é uma ação da igreja que envolve todo o Brasil. Os crentes e não crentes, as pessoas de boa vontade, todas estão incluídas e todos nós, durante a quaresma, todos nós refletimos sobre esses problemas que necessitam de políticas públicas. Então, a Igreja do Brasil tem esse papel importante, queria lembrar, a doutora Maria Inês já lembrou da doutrina social da Igreja, não é? E, só lembrando, a necessidade de se comprometer na ação. Papa Paulo VI, na 80ª Vênias, ele já lembrava, os leigos devem assumir como sua tarefa própria a renovação da ordem temporal. Mas, voltando mais, em 1891, o Papa Leão XIII, né, que lembrava, na encíclica Rerum Novarum, acho que é a primeira encíclica, né, dos papas, a influência da riqueza nas mãos do pequeno número ao lado da indigência da multidão. Assim, então, lembrando e concluindo, tá, a importância, a doutora Lenise lembrava hoje, ainda, dos conselhos que neste ano acontecerão, os conselhos de saúde municipal, estadual e depois federal, não é assim? Este ano. Então, sempre as campanhas da fraternidade lembram no agir, né, porque ver
iluminação bíblica, depois o agir. Lembra no agir? Que uma das ações mais importantes nesses problemas todos é exatamente a participação dos cristãos, né, nesses conselhos de saúde, todos os conselhos presentes, né? Muito obrigado. Muito bem. De fato, diácono João Vicente, nós temos assim um trabalho na igreja. Por isso, pessoal, nós não precisamos começar do zero nada. Nós precisamos nos unir, nos integrar nos trabalhos. Nós já falamos tantas vezes, e isso vamos repetir, que o serviço à vida tem que se integrar com a pastoral da criança, tem que se integrar com a pastoral do idoso, tem que se integrar com as várias pastorais, tem que se integrar com temas da campanha. Nós podemos propor para a CNBB temas de campanha da fraternidade. Então, é exatamente caminhos que estão aí, a gente tem que aproveitar para também mostrar quais os pontos que colaborariam para uma reflexão maior em todo o Brasil. Vamos lá, obrigado. Vamos voltar aí. Grande, representando aqui o doutor Pedro, representa os médicos católicos. Eu queria, não sei se todos têm essa notícia, mas foi criada, ele vai dizer, vai falar um pouquinho, foi criada a Associação dos Médicos Católicos em nível nacional, porque em nível local e regional já tem muitas, né? E nós tivemos a grata alegria de acolhê-los na Comissão Vida e Família. É essa notícia que eu queria dizer para vocês. A Associação dos Médicos Católicos está na nossa comissão. Então está aí a sua palavra agora, doutor Pedro. Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde, dentro dessa primeira Romaria da Vida e da Família, né? Nossa associação, ainda um bebê, nasceu em novembro de 2021, no meio da pandemia, mas, entre outros, buscando defender a vida, né? Como o Dom Ricardo vinha falando, nós já temos associações, grupos de médicos católicos nas dioceses desse país enorme há mais de 100 anos. A primeira, que infelizmente durou só 50 anos, completaria esse ano 100 anos, a Sociedade Médica de São Lucas do Rio de Janeiro, mas nós temos uma Sociedade Médica de São Lucas lá no Ceará, em Fortaleza, que ainda existe, completando esse ano 84 anos. E fazíamos um trabalho desorganizado, cada um trabalhando a formação, a espiritualidade dos colegas dentro da sua diocese, discutindo as questões morais e de saúde dentro da sua realidade, mas muitas vezes nós nos enfrentávamos com problemas que eram maiores, eram nacionais, eram discussão de políticas públicas, de portarias, que não eram para aquele município. E aí não tínhamos como atuar dentro de conselhos maiores, né, como a Lenise trouxe aqui para a gente. Quando tentávamos participar de uma audiência pública ou nos candidatarmos à participação numa conferência nacional de saúde, por exemplo, éramos barrados porque éramos representantes de instâncias municipais. Então, era importante que nos articulássemos e nos organizássemos em nível nacional, para que pudéssemos ter voz nesses fóruns maiores, levando a voz da igreja, a reflexão do médico católico para esses fóruns de discussão. Porque a gente sabe que a igreja está presente na maioria desses fóruns, enquanto CNBB, que indica os seus representantes, muitos deles profissionais, mas especificamente dentro da área da saúde, no Ministério da Saúde, eles vão enquanto representantes de usuários do sistema de saúde. E dentro das conferências de saúde, a gente tem representação dos usuários, a gente tem representante dos profissionais e a gente tem a representação dos prestadores de serviço. Então, a gente viu também como uma oportunidade de ampliar a voz da igreja dentro desses conselhos, com representação de usuário e representação de profissionais, que, nesse momento, em nível nacional, temos só a Associação de Médicos, mas, queira Deus, que no futuro tenhamos enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, que estejam lá, possam também pleitear para estar lá presente, discutindo as políticas públicas, refletindo para essas questões tão importantes para o nosso país, defendendo a vida em todas as suas etapas, desde o seu início até o seu fim natural. Outro ponto muito importante é
pensarmos no nosso papel enquanto leigos, enquanto profissionais dentro da nossa especificidade, dentro da área de cada um de nós temos mais capacidade de ver problemas que possam ser alvo de políticas públicas e sermos os agentes de trazermos esses problemas, como o João dizia, para a reflexão da sociedade, para a reflexão da igreja. E dar sequência no nosso papel, não só participando dessas comissões, mas depois através do controle social, que é nosso papel enquanto sociedade. A política está linda no papel, mas ela está sendo cumprida na minha cidade, no meu estado, em âmbito nacional? Então, temos que fiscalizar, isso é fundamental também, né? E aí, falando enquanto profissional, algumas coisas a gente sabe mesmo antes delas virarem políticas ou estarem no papel, na conversa com os colegas, nos congressos, antes daquilo se tornar uma proposta para que isso vire uma portaria, para que isso vire uma norma ou uma diretriz. E hoje a gente sabe muito que muitas tentativas contra a vida, elas têm vindo não através de propostas legislativas, mas elas têm vindo através de portarias do Ministério da Saúde, diretrizes de sociedades de especialidades médicas, tentando normatizar e dizer que algo que não é legal, é legal. Um exemplo, por exemplo, tivemos recente, no ano passado, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Cuidados paliativos, a gente conversou um pouco hoje, é fenomenal, é uma estratégia que faz frente à eutanásia, mas teve um posicionamento muito ruim no ano passado, de dizer que é ético e legal a interrupção da alimentação artificial em pacientes com estado de coma persistente. Caso da terra esquiavo que a gente viu aqui, né? Então, é o joio no meio do trigo, muitas vezes, e a gente tem que estar alerta e tem que estar ciente para combater isso antes que isso vai sendo ensinado para os médicos que estão fazendo formação. Isso fica comum para eles, daqui a pouco fica normal e daqui a pouco para isso virar legal é um passo. Então, a importância, enquanto profissionais ali no dia a dia, a gente está ciente a tudo aquilo que se apresenta, trazer essa reflexão, agir no nível profissional, então o questionamento ao CFM, o questionamento direto à sociedade e galgar as instâncias a mais que forem necessárias. Essa nossa vigilância enquanto sociedade é fundamental. Fui pego de surpresa aqui, porque vim, na verdade, para peregrinar e para participar com vocês, não para falar, mas agradeço a Dom Ricardo a oportunidade, o carinho, a acolhida que ele tem tido com os médicos católicos, desde que a gente bateu lá na porta da CNBB. Olha, somos um grupo de médicos católicos de várias dioceses e a gente pensou em montar um grupo nacional, qual o caminho? E aí ele abriu as portas e facilitou tudo, e a gente agradece muito ao senhor e a Dom Joel e a toda a presidência da CNBB. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Maria Inês, agora é o seguinte, não vão ter esse tempo todo não, porque os dois lá, o casal nacional, já estão olhando feio para mim aqui. Agora é pergunta-resposta, tá? Só para a gente agilizar um pouquinho, que daí eu consigo fazer até 2 perguntas para o caso. Maria Inês, justiça equitativa, justiça distributiva, justiça corretiva. Hoje se fala, tem experiências como a PACS, né? Para os apenados, para um modo diferenciado de tratar a justiça corretiva. E aí nós vemos, você que é moralista, nós temos a questão assim, justiça e misericórdia. Como é que fica esse dilema para nós cristãos? Deus é justo ou Deus é misericordioso? Dom Ricardo me propõe fazer uma tese de doutorado, né? em 2 minutos, mas tudo bem. Essa é uma questão muito discutida, né? E muito importante, né? Quando nós falamos, tem uma fala, né, das pessoas que diz assim, Deus é bom, mas Ele é justo. Isso quer dizer, Deus é bom, mas Ele faz justiça, corrige, manda para o inferno aqueles que precisam ir, né? Um pouco que está na mentalidade das pessoas, né? Então, queria primeiro falar da justiça equitativa, que está na doutrina social da Igreja. Tem um aforisma também aqui, o pessoal do direito é que tem mais competência, eu estou aqui
entrando numa área, mas há um aforismo que diz assim: todos são iguais perante a lei. A justiça equitativa, a doutrina social da Igreja vai dizer assim: a lei tem que permitir que os diferentes sejam iguais. Há uma diferença em dizer todos são iguais perante a lei e dizer a lei é aquela que deve permitir e possibilitar que os diferentes sejam iguais. Então, essa é a diferença entre a justiça equitativa, a distributiva e a corretiva. Não dá para aprofundar muito, mas acho que aqui ajuda a gente a pensar nessa justiça equitativa, que é aquela que possibilita legalmente que aqueles que não possuem nada possam ter ou possam participar. A questão da justiça e da misericórdia é um grande capítulo de discussão entre justiça e caridade, né? Eu me lembro aqui de Dom Luciano Mendes de Almeida, que dizia muito, discutiu, tem um livro sobre isso, né? E o Papa Francisco escolhe a misericórdia e diz: a misericórdia é a carteira de identidade de Deus. Fez uma bula sobre a misericórdia, o ano da misericórdia, né? E ele foi muito criticado, e tem sido muito criticado, por dizer: a introdução da misericórdia acaba levando ao relativismo. Porque quando diz Deus é misericordioso, significa que Deus perdoa tudo e tudo pode. Aqui a gente precisa distinguir alguma coisa, e talvez em pouquíssimo tempo aqui eu possa dizer: o Papa Francisco, ele continua, à luz do Concílio Vaticano II, uma mudança de paradigma que o concílio fez, que foi introduzir o sujeito na perspectiva ética, a introdução de uma moral personalista que introduz o sujeito, porque a teologia anterior valorizava muito o objeto da ação. Se o objeto era bom, o objeto era mau. O concílio introduz essa coisa do sujeito, que ficou um pouquinho esquecido, e o Papa Francisco retoma para dizer: é preciso considerar o objeto da ação, né, se é mau ou se é bom, mas é preciso pensar o sujeito que comete a ação, ou que faz a ação. E quais são as contingências desse sujeito? Quem é esse sujeito? Ele é livre? Ele fez, ele conhece? Por que ele fez? Então, ele introduz o paradigma do sujeito, não é que introduz, ele reativa um pouco o paradigma do sujeito, e para dizer: olha, Deus é aquele que perdoa sempre. Aquilo que é o objeto da ação, ele pode ser bom ou ser mau. Se ele é mau, ele é mau. Mas o sujeito que pratica a ação, nem sempre ele é mau, e se ele fez o mal, ele pode ser perdoado. Então, aqui está a questão da misericórdia e da justiça, né? A justiça não é aquela que está sempre pronta, aquele Deus justo que está sempre pronto para castigar, que foi um pouco a imagem de Deus que nós trouxemos lá de trás, um Deus que pune, que corrige, que castiga, Deus te vê. O Papa Francisco introduz uma outra ideia: Deus é aquele que perdoa. Portanto, você pode se converter, você pode pedir perdão, você pode acolher esse perdão, você pode mudar, você pode olhar para o objeto, dizer: isso é mal, e eu posso fazer um discernimento. Ele valoriza a consciência do sujeito, que pode discernir entre o bem e o mal. Então, acho que aqui misericórdia e justiça são duas coisas que se complementam. São duas coisas que se complementam e precisam ser consideradas. Na teologia moral, na ética teológica, é um pouco isso. Coisa boa, uma aulinha de teologia moral. Salva de palmas. Muito bom, muito bom. Excelente. Excelente. Isso não pode sair dos nossos fundamentos, dos nossos trabalhos. Senão, nós vamos virar juízes dos outros. Não é o nosso papel ser juiz de ninguém, mas é apresentar o Evangelho. Bárbara e Sávio, eu estou lá na minha comunidade, sou da pastoral familiar, estou acompanhando um caso complicado, uma menina, uma mãe que está numa situação delicada e ela não quer ter o filho, então vamos entregar esse filho. Quais são os passos? Portanto, quem está aqui, entender o que significa isso. Eu posso ter essa iniciativa, com quem que eu falo, quem eu vou buscar, qual o caminho para que as pessoas que estejam aqui possam avançar lá nas suas comunidades
e ajudar a conscientizar que isso é possível. Dá um toque aí bem prático para nós. Então, vamos lá, pessoal. Uma mulher, seja ela novinha, adolescente, jovem, uma mulher mais velha, está grávida e quer entregar esse filho, não deseja ter esse filho, obviamente que nós vamos encorajá-la e vamos apoiá-la a ter essa criança, né, e entregá-la para adoção. Vamos garantir o direito à vida. Nesse primeiro momento, não há nada para ser feito, a não ser esse apoio constante ali, porque a entrega só se faz a partir do momento que a criança nasce. E aí é muito interessante a gente ter aqui o representante da Associação dos Médicos, porque é importante que essa mulher que vai ter o filho no hospital seja respeitada. Não saiam falando, comentando com os outros, ela quer entregar a criança. Isso não pode acontecer, a gente tem que respeitar a dignidade dessa mulher, né? E ela, recebendo essa criança, vai ser chamada a equipe técnica da vara da infância da sua comarca ou da comarca próxima, caso a sua comarca não tenha vara da infância. Sempre tem, se a comarca tem juízo, né, tem um juiz, tem alguém, uma equipe técnica, um comissário que tem que ser avisado para, então, essa mulher fazer a entrega dessa criança. E essa criança, obviamente, vai para uma instituição de acolhimento local, próxima, se não tiver no local, mas acontecerá um processo que é muito mais rápido, onde ela vai declinar o desejo de entregar essa criança. Vai passar uns dias, um prazo, e ela vai ratificar essa vontade, né? Vai ser questionada sobre o pai, né? Sobre a família, se alguém da família não deseja, mas muitas das vezes aquela gravidez é até desconhecida da própria família, né? E ela não quer que conheça. Então, eles garantem esse sigilo. E o que acontece? Essa criança fica muito pouco tempo na instituição de acolhimento, porque a entrega legal, voluntária, é um ato de amor. Porque ela ali, além de garantir o direito à vida da criança, que ela permitiu que nascesse, ela garante a vida em abundância, porque essa criança fica pouco tempo na instituição e logo é colocado para o primeiro da fila de adoção, que é um cadastro nacional de adoção. Só complementar, para que todos saibam, agora, semana passada, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a entrega voluntária, de forma que a mulher que o faz tenha um acompanhamento psicológico para que essa entrega seja uma entrega consciente. Então, ela não é convencida a isso, como também não pode ser convencida do contrário, de ficar com a criança na insegurança e na certeza de que ela não tem as condições necessárias para exercer essa maternidade com responsabilidade. Quando nós pensamos nisso, muitas vezes nós nos colocamos no lugar dessa pessoa que perde o filho, tanto aquela que quer ficar com a criança, diz que quer, mas não se apruma para isso, e a criança fica numa instituição durante 2, 3, 4 anos. Uma vez eu quase arrumei uma briga, fiz briga mesmo de jogar cadeira um no outro, num congresso de juízes e promotores, né? Esse pessoal muito bem educado, mas de vez em quando as coisas saem um pouco do controle, porque eu falei que todo juiz, todo promotor de justiça, todo defensor público, todo psicólogo, todo assistente social de vara de infância e juventude, devia passar 4 meses institucionalizado para saber o que é acordar de um pesadelo e não ter quem abraçar. Ou institucionalizar o seu filho por uma noite. Se não é tão ruim para o filho dos outros, porque todas essas crianças têm o mesmo direito. Todas essas crianças são sujeitos de direito, protegidos igualmente. E aí não há isonomia, há igualdade de tratamento. Toda criança merece viver numa família. Se é tão horrível assim a gente imaginar o nosso neto, o nosso filho, dormindo uma noite numa instituição, o que fará para uma criança que dorme todas as noites numa instituição sem saber se alguém a quer? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre crianças que têm uma saída na sua família de origem. Porque se tiver, nós vamos lutar por ela. E que isso fique claro aqui. E é importante, quando eu falei dos médicos, que eles também façam o encaminhamento para a vara da infância, que a equipe de enfermagem guarde o sigilo, porque ano passado aconteceu com uma atriz de novela, que ela resolveu ter a criança,
Ela disse que foi fruto de um estupro, mas resolveu ter a criança e entregar para adoção. Só que a enfermeira vazou para a imprensa. Então, ela ficou completamente vulnerável também. Não teve a dignidade dela respeitada quando ela defendeu o direito à vida dessa criança. Então, foi muito cruel também, né, com ela e com a criança. Se tivesse abortado, ela teria o apoio rotundo da mídia. Como ela garantiu o direito à vida, ela virou vítima dessa mesma rede social que apoiaria se a solução fosse outra. Isso a gente precisa refletir. Bola para o nosso... Já que falaram do... Como é que está? Os médicos estão conscientes, são preparados para isso? Tem já um trabalho sobre essa área? Você tem alguma notícia para nos dar? Não, é algo que a gente tenta trabalhar dentro das associações, porque na faculdade, na academia, não. Né? A gente sabe, inclusive, que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é uma das maiores promotoras do aborto no nosso país. Né? Então, o que esperar da associação que forma os especialistas em obstetrícia, que defende o aborto como uma saída e a solução para esses casos? Imaginar que ela vai ensinar a forma de entrega legal da criança. Né? Então, é a nossa parte, enquanto profissionais a favor da vida, ensinar e divulgar isso para os colegas. Fico muito feliz em saber que isso foi regulamentado, porque sempre é uma dúvida dos colegas, quando a gente tem uma discussão sobre entrega legal, olha, é legal, mas como? Como? O passo a passo. Então, saber que isso está regulamentado, que a gente tem documentos para referenciar e para substanciar esses colegas é muito bom. É muito importante, e isso também serve para nós, vamos ver se a gente prepara, a ideia é que não falta, o problema é tempo, né? Uma formação sobre confidencialidade, gente. Isso na nossa área é fundamental. As pessoas confiam em situações de suas vidas. O Goldin, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez uma vez uma pesquisa, porque estava vazando muitas informações no hospital de clínicas. E aí fizeram a pesquisa e foram descobrir onde que estavam os problemas, na época, isso já faz um bom tempo. Então, eles foram dar uma formação sobre confidencialidade para as telefonistas do hospital, porque elas recebiam as notícias e sabiam exatamente o que estava acontecendo. Na época, para os assessoristas de elevador, porque entrava um médico, o número tal, o quarto tal, depois entrava a família. E, pasmem, descobriram que também os motoristas e cobradores de ônibus sabiam de muita coisa mais do que, às vezes, os familiares. Porque quando terminava aquele turno, que o pessoal no ônibus comentava o dia, como é que foi o dia de trabalho. Então, só que para reforçar a importância disso, nós ainda não... E agora com as redes sociais isso virou um absurdo, as pessoas se empoderaram, acho que falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, e há muito problema de privacidade, de confidencialidade, de respeito às pessoas. Bom, nosso diácono João Vicente, você apontou aí vários problemas, né, relacionados à violência, relacionados à juventude. Eu queria voltar um pouquinho mais isso, porque a nossa juventude realmente está sendo sequestrada. E eu diria assim mais, nas nossas comunidades, povo de Deus, a nossa pastoral familiar, cadê a juventude da nossa pastoral familiar? E aí é um problema sério, porque nós não estamos trabalhando nessa área ainda, e aí precisávamos ver nos casos especiais, que é uma linguagem mais adequada, uma linguagem de aproximação. Então eu queria assim do João Vicente, como é que você vê essa questão da pastoral, da juventude, da comunicação da não violência e da salvaguarda desse clima de violência e de droga que a juventude é exposta? Um grande desafio, né? Enorme. Eu acho que começa pela família, né? A desestruturação da família está derrubando tudo. A mídia, qual a mídia que nós vemos, né? O que nós assistimos, o que nós acompanhamos, as novelas que tem por aí, né? Falando em campanha da fraternidade, normalmente, quando a cada campanha, né,
tem lá a proposta do agir, um agir pessoal, não é? Um agir pessoal de preocupação, do cuidado, antes de buscar até mesmo uma solução do poder público, o que nós, cada um de nós, podemos fazer? O que a família pode fazer? Depois tem um agir da comunidade, e nesse caso que o senhor fala, como tratar, como cuidar, como fazer o pastoral da juventude hoje. A gente escuta várias vezes que a criança faz a primeira comunhão, depois faz o sacramento, não sei se é da confirmação ou da fuga, porque depois desaparece também da igreja, né? E o que nós assistimos nas nossas igrejas, não sei se lá na sua região, no Rio Grande, pode ser diferente, né? Mas aqui, né, nas grandes cidades, o que nós vemos é uma completa ausência de juventude. Enquanto a criança vai até na primeira comunhão, vai, depois... Então é isso. Acho que temos que orar muito, viu? Orar muito e buscarmos, né, a partir da pastoral familiar, né, ver o que conseguimos para juntar os jovens novamente. Pessoal, temos que acabar. Digam, Mas o casal está lá, está olhando, já estão olhando o relógio. Então, assim, ó. É o seguinte, palavra final dos... Não vai dar tempo de nós abrirmos aqui para... Tem muita gente que gostaria de falar, gostaria muito de saber, mas pode depois tocar diretamente com um deles, ou num segundo momento nós podemos abrir, porque se eu abro, daí todo mundo vai... Daí eles me trucidam. Mas peço desculpas que não estava previsto para abrir a palavra. Palavra final com a mensagem, o que vocês gostariam de deixar de mensagem para esse público aqui, que é exatamente da pastoral familiar, que está voltando para as suas dioceses amanhã e vão reforçar esse trabalho da vida. Então, Maria Inês. Um minutinho. Sim. Eu quero desejar a vocês todos e todas que estão aqui, que vieram para essa romaria, com a esperança de que nós possamos ser luz, né, e para as famílias, para os nossos familiares, para os nossos amigos, né, que a gente possa iluminar um pouco os nossos caminhos e os caminhos das pessoas, né, que a gente possa sair daqui e levar algo que realmente funcione, né, que a gente vá além das discussões e da academia e das palavras, mas que a gente possa agir, né. Então, desejo a vocês todos um bom proveito dessa romaria e que possamos pedir à Mãe Aparecida que cuide de nós e que nos dê condição, competência, saúde, para que a gente possa continuar agindo para que a vida seja plena para todos. Obrigada. Bom, desejo que todos se sintam verdadeiramente provocados a colocar em prática, né, não só a reflexão, mas para colocar em ação tudo aquilo que foi discutido e refletido aqui, e ver como dentro da sua realidade de diocese, de família, na sua realidade profissional, como você pode agir mais a favor da vida. E provocar aqueles que estão à sua volta para essa reflexão, né? Acho que somos poucos aqui, precisamos de muito mais gente para ajudar a gente nessa árdua tarefa, mas que com as bênçãos da Mãe vamos chegar lá. Parabéns à organização pelas excelentes palestras e por toda a programação. Gostaria de falar duas coisas. A primeira é dar parabéns à Comissão Episcopal pela Vida e Família, a essa Pastoral Familiar Nacional, que tem uma capacidade de produção
fantástica que eu ainda não vi, de tanto material que está ao nosso alcance para trabalharmos nas nossas comunidades. E, recentemente, foi lançado o curso de paternidade e maternidade sob o prisma do amor de Deus, que está à disposição de todos, é online, e também está inserido no itinerário de pré-matrimonial. Isso é para que nós possamos despertar o coração de tantos casais, tantos noivos e famílias que possam se abrir para a adoção, a maternidade, a paternidade adotiva, através do modelo do Grande São José. Nós podemos incentivar casais a debater sobre esse assunto, a se prepararem para uma eventual infertilidade. Há famílias que já se depararam com essa infertilidade e têm o sonho de serem pais e não cogitam a possibilidade de adoção. E nós temos aí esse exemplo maior. Deus, para fazer o plano de salvação, da nossa salvação, Ele prescindiu de um pai adotivo. Então, por que não nós, cristãos católicos, não nos abrirmos à adoção? E também falar desse material, que é a Hora da Família e da Vida, que também vai debater sobre a adoção. E aí a adoção fica o meu recado. Quando a gente fala de adoção, não é só propriamente a adoção da criança. É lógico que é essa que a gente tem que pensar, e a gente está aqui falando disso. Mas é a adoção do nosso idoso, do nosso vizinho, da nossa comunidade. Aonde tiver mais atitude adotiva, nós vamos ter mais solidariedade, mais fraternidade. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Meu nome é Sávio Bittencourt, eu vou estar à disposição para conversar, ou nas redes sociais, me acham aí com o Sávio Bittencourt, e a gente estabelece amizade e vai participar do que seja necessário. A gente pode fazer a diferença na vida da criança. Você que está me ouvindo agora, você não é velho demais, você não tem trabalho demais que não possa dedicar um pouco do seu tempo a uma criança, senão através da adoção, através de um apadrinhamento afetivo, que é um programa que pode existir em cada comarca, infelizmente não é universal ainda, porque se a criança der o azar de nascer num lugar que não tem o programa, ela fica sem. Às vezes, na mesma cidade, como na minha cidade, no Rio de Janeiro, se nascer no bairro errado, a criança não tem direito. Mas se nascer no bairro certo, ela consegue um padrinho afetivo, que não é um pai, mas que visita, às vezes leva para passar Natal, às vezes leva para passar um tempo, estabelece uma relação de fraternidade, de acompanhamento, que pode se transformar talvez até numa futura adoção, porque você perde o medo do desconhecido. Então, se na sua cidade não tem, bate na porta do Ministério Público, lá na Vara de Infância, fala assim, aqui tem um projeto de apadrinhamento, nós como igreja podemos criar esse projeto, nós somos uma igreja em saída para o amor, para viver o amor. E eu acho que essa é uma oportunidade grande e eu espero que vocês tenham o seu coração tocado por esse meu chamado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado pela caridade em nos ouvir e parabéns pelo vosso trabalho, pelo nosso trabalho, pelo trabalho da comissão, nosso trabalho todo, pela comissão organizadora aí, que está conduzindo muito bem o trabalho, a equipe de música. Muito obrigado por tudo. Que por intercessão da nossa mãe Aparecida, Deus os abençoe a vocês e a todas as vossas famílias. Amém. Amém. Então, mais uma vez, agradeço esta mesa seleta e que nos ajudou a pensar um pouco, mexer um pouco com o nosso coração, com certeza. Mas tenho duas boas notícias. A primeira boa notícia a todos é que a Semana da Vida deste ano é sobre adoção. Então, já vão preparando esse tema com a tenda bem alargada para debater e trabalhar concretamente esta sensibilização da comunidade. E o segundo, o Padre Crispim deve estar acompanhando tudo, Crispim, você está aí, né? Você está aí. Porque já está me mandando o recado, eu ia deixar para o final, mas ele quer que eu fale agora, eu vou falar agora. Nós vamos lançar aqui, neste evento, a proposta do Observatório da Vida,
que é reunir todos os profissionais, homens e mulheres de boa vontade, que estejam dispostos a propor ações concretas na promoção, no cuidado e na defesa da vida, para a construção de uma cultura da vida. Então, esse é um passo importante, porque nós aí queremos ampliar nesse observatório todos aqueles que já estão, de alguma maneira, trabalhando propostas concretas, desde a China até o nosso Chuí. O Chuí, desde a China ao Chuí. Está aí o casal que é lá do Rio Grande, que veio me acompanhando, ou eu vim acompanhando eles, eu não sei bem como é que foi. Fica de pé, Marlise e Gary. Eu quero uma salva de palmas para eles. Eles me aguentam, me aturam, são heróis. Povo de Deus, Semana da Vida, Adoção e Observatório da Vida, vocês já fazem parte desta fundação que daqui surge, nasce, para uma grande organização em nível nacional e ampliando para os que desejarem também fora do nosso país. Um grande abraço, Deus abençoe. Padre Crispim, acalme-se aí que eu já falei, então está tudo certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.